Uma boa tarde. É claro que um livro de quase 600 páginas não vai sair em 10 minutos, né? Então eu vou optar por fazer diferente. Eu vou contar a história do livro, né? Nós tínhamos publicado um artigo. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional, e quando eu fui estudar a glândula pineal, eu descobri que tudo o que estava no segundo capítulo do A Caminho da Luz, do André Luiz, e que falava da glândula pineal, e que muita gente, quando leu na época, achava até meio ridículo. Eu não sei se vocês já se deram conta que esse livro já foi escrito há mais de 70 anos. Eu cheguei à conclusão, relendo o capítulo, fazendo pesquisa, que tudo que estava escrito lá, a não ser a respeito da mediunidade, já tinha sido comprovado cientificamente. Eu escrevi o capítulo do meu livro e depois eu fui reescrever esse capítulo quando eu escrevi o da alma ao corpo físico. E aí, conversando com o Júlio Prieto Pérez, o filho da doutora Maria Júlia Pérez, ele me disse: Décio, por que você não escreve um artigo sobre esse assunto para publicar numa revista científica? Eu escrevi, aí eu mandei para ele, mas não era a hora, eu acho. Porque deu um monte de coisa errada, vai e volta, acabou que não saiu o artigo. E foi. Muito tempo depois, no Mednesp de Alagoas, 2011, se não me engano, nós nos reencontramos e o Giancarlo falou para mim, Giancarlo Lucchetti, não sei quantos de vocês conhecem, ele trabalha na Universidade Federal de Juiz de Fora junto com Alexander Moreira, e o ano passado ele foi o maior pesquisador de saúde e espiritualidade do planeta. O Harold Canning ligou para ele dando uma bronca nele, entre aspas, falando que ele era muito abusado de ter publicado mais que ele. Ele fez o pós-doutorado dele com o Canning lá na Dux. E a gente tomando um café, ele falou assim, o Júlio me falou de um artigo. Eu expliquei para ele, falei, olha, eu tenho os artigos, eu levantei tudo, mas acabou não dando certo. Ele falou, você se importa de me dar o teu capítulo para a gente conversar? Eu falei, não. Aí eu dei para ele. Ele realinhou as referências bibliográficas, ou seja, ele pegou... eu tinha pego das revistas que eu tinha encontrado, já fazia algum tempo. Ele reviu toda a bibliografia com as revistas mais modernas, de maior impacto. E ele deu para o Jorge Daher. O Jorge Daher é da diretoria da AME Brasil e da AME Goiânia. O Jorge redigiu o texto. E quando ficou pronto, ele me mandou. O texto... era muito interessante, porque, na verdade, ele chama a atenção, ele chama assim, o artigo ficou assim, as evidências científicas, a tradição do espiritismo a respeito da glândula pineal, alguma coisa assim. E ele mandou o artigo, eu dei uma lida, eu falei assim, Jean, ficou legal, mas quem vai publicar? Não é um artigo que fala sobre Chico Xavier, que fala sobre um matuto mineiro que escreveu um texto há 70 anos fazendo a previsão de descobertas científicas de uma estrutura neurológica. Ele falou, vamos mandar, mas pode acontecer eles falarem não. Aí nós começamos pelo topo, a Pineal Research, que é a revista que só publica artigos de glândula pineal. E depois de um tempo ele recebeu uma carta recusando o artigo. E o autor, o Refir, que diz que a revista estava recusando o artigo, ele justificou da seguinte maneira: a Pineal Research não publica artigos de revisão, apenas artigos com trabalhos, com levantamentos de pesquisa. Mas eu acredito que a Neuroendocrinology aceitaria. O Jean achou aquilo estranho, viu o nome do Refir, abriu a Neuroendocrinology, ele era o editor-chefe da Neuroendocrinology. Obviamente que, ato contínuo, o artigo foi parar na mão dele na Neuroendocrinology. E eles publicaram 11 páginas, sem alterar uma vírgula.
quem é da área científica que já publicou sabe como isso é raro. Aquilo foi, assim, para mim, eu falei, agora eu posso desencarnar, porque eu já estou feliz. Não é? André Luiz e Chico Xavier na academia, numa revista de impacto B, de alta penetrância no mundo científico, que esse artigo já foi referido várias vezes por vários autores. E o mais legal não é o artigo em si, mas a conclusão. Não é? Quais são as hipóteses que podemos levantar? Né? Esse homem, ele era um mentiroso e ele tinha alguma formação acadêmica? Bom, se é isso, ele era um gênio, porque ele antecipou em 70 anos descobertas científicas de alta tecnologia. E ele ia tirando todas as possibilidades, só sobrou uma: mediunidade. Não é? Então, eu acho que é mais um artigo que fala sobre a mediunidade do que propriamente sobre a glândula pineal. E quando o artigo saiu, nós ficamos todos muito contentes. E a doutora Irvênia também, a mesma doutora Irvênia que a mulher falou, e a doutora Marlene. Bom, a doutora Irvênia, ela tinha escrito no livro dela A Questão Espiritual dos Animais, que aliás foi relançado e está maravilhoso, eu recomendo. Ela falava dos 3 andares da casa mental. E ela mostrava como o André Luiz tinha trazido, através de Calderaro, a estruturação do sistema nervoso em 3 camadas, em 3 andares. E que era o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar, que ele falava do passado, do presente e do futuro. E a doutora Irvênia tinha estudado um autor chamado Paul MacLean, que aliás ele é extremamente importante no estudo da neuroendocrinologia, na neurofisiologia. Todo mundo aqui que já ouviu falar de sistema límbico, quem cunhou o termo foi o Dr. Paul MacLean. Então, muito do que a gente sabe hoje de neurociência foi em cima do conhecimento desse homem. E ele escreveu um livro chamado O Cérebro Triuno. Não é? Bom, a doutora Irvênia, conversando com a doutora Marlene, dizia: puxa, olha que beleza que os meninos escreveram o livro, o artigo. A gente podia fazer alguma coisa sobre isso com os 3 andares da casa mental. E a doutora Marlene falou: então, Irvênia, escreva. E a doutora Irvênia falou assim: mas não dá, doutora Marlene, é muita informação para um artigo. Ela falou: então, escreva um livro. E a doutora Irvênia me ligou. Olha, eu estava conversando com a doutora Marlene e ela falou para escrever um livro sobre o cérebro triuno, fazendo a comparação entre o que o André Luiz fala e o que o Paul MacLean fala. E eu queria te convidar para participar do livro. Nossa, né? Depois do artigo publicado, foi o segundo melhor. Eu falei: agora não vou desencarnar, tem que escrever o livro. E nas nossas conversas, a gente discutindo sobre o conteúdo, num dos dias a gente estava conversando com o Sérgio Lopes, que é presidente da AMI Pelotas, é psiquiatra. O Sérgio tinha escrito o livro sobre as virtudes, né? Sobre o Sermão do Monte. E ele foi ali descrevendo sobre as virtudes. E ele falou assim: vocês já repararam como as virtudes se encaixam nos 3 andares? Como tem virtudes do primeiro andar, virtudes do segundo andar, virtudes do terceiro andar. Aí um olhou para a cara do outro assim, eu olhei para a doutora Irvênia, ela olhou para mim e falou assim: Sérgio, por que você não escreve o livro com a gente? E aí ficou assim: a doutora Irvênia ia escrever a primeira parte, eu ia escrever a segunda e o Sérgio a terceira. Na primeira parte, a doutora Irvênia fala de neuroanatomia e compara as 2 teorias. Na segunda parte, eu falo da neurofisiologia. E na terceira parte, o Sérgio vai para a questão moral, vai falar das leis morais dos 3 andares. Bom, vamos escrever. Aí, em 2015, a doutora Marlene desencarnou. E no segundo semestre, nós viemos para o périplo, o primeiro périplo na Europa sem a doutora Marlene. E estávamos na casa da dona Isabel. Eu, a doutora Irvênia, a minha esposa, Roberto Lúcio e Joana. E a doutora Irvênia não gosta de elevadores, ela é claustrofóbica. Então nós fomos descer para tomar café da manhã e nós descemos pelo elevador e ela e a Joana resolveram descer de escada.
Pois eu já estava lá embaixo, eu só ouvi o grito e o barulho. Doutora Erivênia decolou na escada e se esborrachou no chão. Quando nós chegamos lá, ela estava, obviamente, quebrou o colo do fêmur. Depois nós ficamos sabendo que ela fraturou a coluna também, ela fraturou 2 vértebras e uma costela. Não sei nem se a dona Isabel sabia disso. Sabia? Ela esteve aqui, né? Bom, a gente estava começando o périplo, ela desesperada e tudo, nós levamos ela para o hospital, aquela coisa toda. E ela estava assim, inconsolável. E aí ela falou assim, Décio do céu, por que será que aconteceu isso? Até hoje eu não sei se eu agradeço ou me arrependo do que eu falei. Eu falei para ela, doutora, é para escrever o livro. Que agora a senhora vai sossegar. Olha, para acompanhar essa mulher, eu vou contar uma coisa para vocês, porque ela mandava um capítulo atrás do outro, era um por dia, mas doutora, a senhora escreveu tudo isso em um dia? Não, é que eu já estou estudando faz tempo. Calma, doutora, vai devagar, não está dando para acompanhar. E aí, eu nunca escrevi um livro tão rápido, em um ano a gente estava com tudo pronto, não é? Porque ela foi puxando a gente, puxando. E aí o livro saiu. Quando o livro saiu, nós fizemos um último encontro, né? E eu vou mostrar a foto aqui para vocês. Nós fizemos um último encontro na casa dela. O Sérgio saiu lá de Pelotas, eu saí de Campo Grande e nós fomos comer bolachinhas e tomar café na casa da doutora Erivênia. E aí, nesse dia, a gente tirou essa foto, tirou a foto que está no livro, né? Nesse dia nós sentamos, depois de tudo pronto, que aliás foi muito fácil fazer o livro com ela. Eu mandava os meus capítulos, ela mandava corrigido, sim, professora, né, orientadora de doutorado, de mestrado. Então foi muito simples, né? As sugestões dela sempre muito oportunas. Quando terminou, a gente tomando o cafezinho, comendo a bolachinha, eu perguntei para ela, doutora, só tem uma pergunta. Quem é que vai ler isso? Um livro de quase 600 páginas chamado O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que começa com quase 200 páginas de neuroanatomia. Não é? Ela me olhou assim e falou assim, não sei, mas eu acho que existem capítulos desse livro que nós ainda não lemos. Foi assim que ela me falou. No Medinesp, nós vendemos a primeira edição inteira. O livro foi esgotado no Medinesp. E já está na 4ª impressão. Então, eu não sei, né, que tipo de feitiço que a doutora Marlene colocou no livro, que ele está vendendo bastante. Mas eu acredito que esteja ligado à competência da doutora Erivênia, tanto que assim, o meu filho entrou na veterinária, está fazendo o 1º ano, e ele estava apertado com neuroanatomia. Eu dei o livro da doutora, que ela escreveu de neuroanatomia funcional veterinária. A minha sogra, depois de eu ficar no pé dela, ela resolveu fazer faculdade, ela entrou em psicologia. No primeiro dia ela falou assim, eu me arrependi. Eu falei, por quê? Eu tive uma matéria hoje que eu não vou entender nada. Eu falei, como é que é o nome da matéria? Ela falou, eu não sei falar o nome da matéria. Era de neurofisiologia, a matéria. Eu dei o livro para ela, ela leu a parte da doutora Erivênia e ela estuda a neurofisiologia pelo cérebro triuno. Então eu acho que talvez o segredo seja esse, porque ela, como boa professora, ela consegue transformar coisas difíceis em coisas fáceis, com fotos, com imagens, não é? Ela dá aula de neuroanatomia com massinha, para montar o cérebro com a massinha. Quer dizer, uma coisa genial, não é? Então, eu, depois que o livro estava pronto, porque a gente ia além do um do outro, né, os capítulos, mas depois que o livro ficou pronto e eu fui ler, eu cheguei a me emocionar. Porque este livro, se um capítulo, né, o capítulo Epífise, deu um artigo científico, 3 capítulos do André Luiz deram um livro de quase 600 páginas. Né? O Roberto Lúcio me pediu para escrever um artigo sobre a estrutura mental das células.
para um livro que a gente ia fazer, que a gente fez, mas era em homenagem à doutora Marlene, e que seria lançado em Goiânia, quando a AME fez 50 anos. E eu falei para o Roberto Lúcio, Roberto, quem disse que célula tem estrutura mental? Ele falou, o André Luiz. Aí eu falei, mas aonde? Ele falou, no Evolução em Dois Mundos. Aí eu fiquei quieto, porque aquele livro ele é quântico, né? Cada vez que você fecha, ele se transforma, não é? Toda vez que você abre ele, parece que é a primeira vez que você está abrindo. Eu vou riscando, eu nunca vou comprar outro, porque eu já li 6 vezes o meu, e cada vez eu boto uma canetinha de cor diferente, lápis, caneta vermelha, caneta preta, o grifo amarelo, o grifo cor-de-rosa, que é para eu ter certeza que eu não estou louco, que eu li. Não é? Mas a mesma frase, você vai lendo ao longo do tempo, ela vai mudando de significado. Por quê? Porque antes a gente não sabia o que ele estava querendo dizer. E com o conhecimento científico, nós vamos aprendendo o que ele quer dizer. E aí eu encontrei um parágrafo em que o André Luiz falava da estrutura mental das células. Um parágrafo. Aí eu fiz o que eu sempre faço com o André Luiz. Eu peguei o parágrafo, peguei o dicionário e fui traduzindo cada palavra. Porque ele usa palavras com um português de 70 anos atrás. E às vezes o que parece que ele está querendo dizer uma coisa, se você pegar os sinônimos, você vai encontrar o que ele queria dizer exatamente. E aí eu fiz o levantamento. Depois que eu terminei e eu reescrevi o parágrafo com uma linguagem mais atual, eu comecei a fazer o levantamento bibliográfico. Deu um capítulo de 40 páginas. Um parágrafo. Então, quando eu falava para a doutora assim, doutora, vamos fazer um livro sobre a obra do André Luiz e vamos colocar tudo que ele levantou de conhecimento científico para a gente fazer? E ela me disse assim, num certo momento, ela falou assim, boa ideia, eu vou garimpar todas as informações científicas e depois a gente pensa. E a gente nunca mais chegou a falar sobre o assunto. Outro dia, a Marília me ligou. A Marília é a filha adotiva dela, mais nova. E ela falou, Décio, eu estava olhando o computador da minha mãe e tinha um artigo lá que estava escrito André Luiz / Décio. Eu acho que é para você. Nossa, eu falei, maravilha, né? Pode mandar. Você vai ver que ela mandou um e-mail lá do plano espiritual, né? E aí era o trabalho de levantamento. 100 e tantas páginas só com itens que poderiam ser explorados em termos de ciência e medicina, porque tem ciência e física, tem ciência e só da medicina. E aí eu cheguei à conclusão que não dá um livro, não dá um artigo, dá uma enciclopédia. Não é? E eu me acalmei que nesse livro não existe. O que existe são todos os livros que nós vamos produzir a partir da obra do André Luiz. Né? E esse talvez seja a maior contribuição que eu posso deixar para esse trabalho, porque foi uma grande honra trabalhar com a doutora Irvênia. Né? Uma grande honra poder seguir essa orientação dela e produzir esse trabalho. Né? Era isso. Muito obrigado.